Olá você, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem? E a família? Olha, eu tenho um recado muito especial para você hoje. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade e doa quem doer. Nem é todas as pessoas que estão batizadas estão cheias do Espírito Santo, sabia disso? Lendo a Bíblia, eu observando, por isso que o conselho que eu dou a cada um de vocês, leiam a Bíblia, porque nem todos que estão batizados estão cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque se batiza nas certas placas de igreja e acha que deve de viver do jeito que quer. Como é que pode? Um crente restaurado, ele tem que ser nova criatura. Você crê? Diga amém? Então vamos aprender isso hoje, porque depois do batismo das águas, não vá pensar que você e eu já estamos salvos, não podemos viver do jeito que a gente quer. Não, mentira, é mentira. Paulo diz em seus escritos, já não vive eu mais, mas Cristo vive em mim. É necessário que depois do batismo eu aceite Jesus como o único e verdadeiro Salvador e agora sim eu seja preenchido com o poder do Espírito Santo para a honra e a glória de Deus, amém? Por isso que essa versão é muito importante. Olha, no livro de Atos capítulo 8, escolheram 6 varões, certo? Para pregar o evangelho e mandar essas pessoas para vários lugares. Está em Atos capítulo 6, ok? E ali um dos escolhido foi Filipe, cheio do Espírito Santo, e ele foi até Samaria para pregar o evangelho. Por isso que eu quero falar desse amor de Deus e mostrar a vocês que só o batismo é pouco. Temos que estar cheio do Espírito Santo, porque Jesus disse a Nicodemos, olha Nicodemos, quem não descer das águas e do Espírito não pode herdar o reino do céu, ok? Então veja bem essa versão. Aqui no livro de Atos capítulo 8 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamado, e em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, enviaram ele para Samaria, para pregar o evangelho. E lá, meu irmão e minha irmã, ele não só batizava, ele não só pregava o evangelho, mas ele também batizava, tá ok? Nas águas e no Espírito. Mas aquelas pessoas ainda precisavam da unção do Espírito Santo, porque só o batismo da água é pouco. Depois do batismo da água, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, e Deus quer nos revestir como nova criatura, para que a gente fique cheio do Espírito Santo, amém? E aí diz assim, olha, no versículo 12, mas como creis em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Está vendo que muitas pessoas se batizavam, porque Filipe, cheio do Espírito Santo, batizava aquelas pessoas, mas precisavam algo, a unção do Espírito Santo. Aí diz assim no versículo 14, e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus, amém? Observa bem, se Filipe já estava batizando lá, por que mandaram Pedro e João? Para que tocassem neles, para que eles ficassem cheios do Espírito Santo, porque depois do batismo, meu irmão e minha irmã, Deus quer te encher do Espírito Santo, Deus quer te revestir para você pregar, falar, louvar, testemunhar, principalmente, e viver o evangelho. Você crê? Por isso que a pessoa que é batizada não pode ser a mesma criatura. Ela tem que, depois do batismo das águas, receber a unção do Espírito Santo, para que ela não viva mais por si, mas que Cristo viva nela, assim como disse Paulo. Eu creio e acredito, amém? Por isso que eu, meu irmão e minha irmã, eu tenho muito medo que o Espírito Santo saia de mim, porque na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está voltando, e Ele quer, quando voltar, a gente esteja como? Cheio do Espírito Santo. Depois você dá uma olhadinha lá em Salmo 51, no versículo 9 e 10, disse-lhe assim, no versículo 10 e 11, disse-lhe Davi assim, olha,
Observa bem, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, e renova em mim um coração reto. Observa, e em seguida ele diz, não me lances fora da tua presença, não retires-te de mim o teu Santo Espírito Santo, amém? Então que Deus nunca tire de você o Santo Espírito Santo dele, para que você, meu irmão e minha irmã, viva o Evangelho com Cristo Jesus. Lembre-se dessa palavra. Faça como Davi falou, não retires-te de mim, Senhor, o teu Santo Espírito Santo, amém? Então, o batismo da água, porque tem muitas pessoas que estão batizadas nas águas, meus irmãos, mas não está cheio do Espírito Santo. É necessário que ela abra seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar, para que verdadeiramente ela esteja preparada para quando Jesus voltar, ela suba para morar com ele na Nova Jerusalém. E eu quero estar cheio da unção do Espírito Santo. E você? O que é que você está esperando? Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe. Lembre-se, só o batismo é pouco das águas, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, para que ele possa te transformar numa nova criatura. Um beijo para todos e fiquem na paz de Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Um abraço para todos.